Olá, boa noite a todos. Nós vamos iniciar a nossa live hoje com um convidado muito especial, que é uma pessoa que eu conheci, que eu gosto muito, que eu tenho muito respeito, que é o Dr. Pablo Torres, um alergista muito competente, muito humano, que sabe muito de alergia, de esofagite eosinofílica. E hoje a gente vai bater um papo muito gostoso sobre as dificuldades alimentares. Pode ser alergia? Deixa eu ver se o Dr. Pablo... Ah, ele já está aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Vou chamar o Dr. Pablo. Vamos aguardar. Olá! Oi, Eliane, tudo bom? Tudo Como bem, vai? Dr. Pablo? Vou bem, graças a Deus. Melhor agora, né? Falando com o Dr. É, Pablo, iniciando nossa live, né? muito Hoje obrigado pelo convite, viu? eu que te agradeço você ter aceitado. Eu estava dizendo para todos que eu conheci você através da doutora Ariana e você é uma pessoa que eu tenho muito respeito pela competência, pelo médico que você é, pela especialidade que você tem e o quanto você sabe sobre alergia, sobre esofagite. E hoje a gente vai bater um papo muito gostoso e aprender muito com você. Eu disse a eles Vamos. que o tema é dificuldades alimentares pode ser alergia. Então, acho que essa semana, né, doutor Pablo, nós estamos fazendo a conscientização da alergia alimentar aqui no Brasil, né? Para quem não sabe, doutor Pablo está no Equador, né? E aí eu resolvi fazer o convite para vários profissionais e pensei em você pela qualidade. Dr. Pablo Torres, ele é imunologista e alergista. Então, eu espero que todos que estejam entrando na nossa live aproveite, né, Dr. Pablo, tudo que você tem para ensinar, as dicas que a gente pode dar. Então, seja muito bem-vindo você e todos que estão aqui, né? Muito obrigado, Eliane, viu? A admiração é mútua, né? Você sabe que as nossas especialidades trabalham juntos, então Sim. a gente se conhece e a gente tem muito paciente em comum. E muito obrigado pelo convite, tá? Para mim é uma honra estar conversando com todos vocês, seu público, todo mundo do Brasil e você Sim. especialmente. Então, como você falou, né, é bem interessante este tema, porque tem muita dúvida a respeito das alergias alimentares, né? A Sim. alergia alimentar é um grupo enorme de doenças que tem diferentes mecanismos, diferentes sintomas, tá? Então, se eu quisesse tentar explicar para vocês como que seriam os diferentes tipos de alergia alimentar, vamos imaginar o seguinte: nosso corpo, nosso sistema imunológico, ele vai ter células e anticorpos. Então, as alergias alimentares que estão mediadas por anticorpos, especialmente o anticorpo IgE, seriam as alergias alimentares IgE mediadas. Por exemplo, os pacientes que têm aquela famosa APLV, a pacientes que têm anafilaxias, aqueles que têm urticária, angioedema, aquele inchaço, né, de lábio, de pálpebra. E também tem aquele outro grupo, que são as que estariam mediadas por células. Então, esse tipo de doenças, de alergias alimentares não mediadas por IgE, só por células, elas têm uma sintomatologia um pouquinho diferente. Ela estaria mais presente em crianças pequenininhas, de meses de idade, a típica criança que tem problemas intestinais, como diarreia, muco nas fezes, também sangue nas fezes, que não tem um crescimento adequado também. Então, assim temos os dois principais grupos de alergias alimentares. Porém, tem um grupo das alergias por alimentos que é o misto. É uma Sim. mistura dos dois grupos, o que tem anticorpos e células. E dentro daquele grupo de doenças de mecanismo imunológico misto, temos a esofagite eosinofílica, uma doença relativamente nova,
muito importante na nossa área atualmente, inclusive na área da fonoaudiologia também. Isso. Então, é isso, dessa forma que nós podemos tentar imaginar como que estariam divididas estes tipos de alergia alimentar. Sim. O doutor Pablo, e é muito importante as famílias compreenderem, né, sobre esse tipo de alergia, os profissionais também, né? Então, eu acho que esse momento, essa nossa live vai ser incrível, porque você vai estar falando como médico, eu estarei falando como fonoaudióloga, porque falar de alergia é você ter uma rede de pessoas, de profissionais especialistas nessa área, trabalhando em comum. Ninguém dá o diagnóstico sozinho, né? Porque existe a parte fonoaudiológica, existe a parte nutricional, existe a parte psicológica. E é tão interessante as pessoas entenderem, porque muitas vezes a alergia é vista como frescura. Ah, essa mãe que é enjoada. E agora tudo é alergia. E não é assim, né, doutor Pablo? A gente sabe, como você falou, das IgEs, dos 3 tipos que tem da alergia. Uma criança que pode ter a alergia e não saber, ou a família não saber, ou alguém não souber e dar um alimento para essa criança, você bem falou da anafilaxia. Essa criança pode parar no hospital, né? E isso não Pois é sim. frescura, né? Pois é, não é brincadeira, não. É somente uma coisa a mais. A gente precisa definir o que é essa doença, né? A esofagite eosinofílica é uma doença que inflama o esôfago, que é aquele tubinho que faz que o alimento passe da boca ao estômago. Então, o paciente que tem aquela doença esofagite eosinofílica tem uma inflamação do esôfago devido a uma célula que se chama eosinófilo, tá? E devido a isto, tem muitas dificuldades para comer, né? Tem muitos sintomas de dificuldade para comer. Doutor E Pablo, como, sim, é importante, né, você como médico dizer como que é feito o diagnóstico da esofagite, porque é um diagnóstico médico, né? O fonoaudiólogo, né? Então, quando vocês me encaminham, o fonoaudiólogo ele contribui com uma observação, com uma avaliação, mas é importante você dizer como é, porque também não é todo mundo que tem esofagite, né? pois é, o diagnóstico é feito com a suspeita clínica, né? Suspeita de sintomas. Os sintomas podem se apresentar tanto em crianças, adolescentes e adultos. E em criança, os sintomas mais comuns, os que são mais comuns, né? Na criança seriam dor abdominal, recusa alimentar, que é um sintoma muito importante. Também poderia estar apresentando tosse durante a alimentação e Sim, também alguns mecanismos de compensação daquela dificuldade para comer, que seria o cortar os alimentos em pequenos pedaços, porque não conseguir comer, ou beber muitos líquidos durante a durante. alimentação. Sim, Mas aí temos que lembrar que tem muitas famílias, muitas pessoas, que elas fazem, têm uma costume, né, de ingerir os alimentos com bastantes líquidos. Então, aí só um alerta para a gente saber, né? Além daqueles sintomas de criança, tem os de adulto, né? Que também podem se apresentar na criança, como são aquela dificuldade para engolir os alimentos sólidos, tá? Tem uma dificuldade para comer mesmo, e aqueles quadros de impactação alimentar, onde o alimento ele fica parado aqui no esôfago sem conseguir sair. Então, o diagnóstico é feito com aquela sintomatologia e uma endoscopia digestiva alta com biópsias. E se a gente tiver um número aumentado daquela célula que inflama o esôfago, dos eosinófilos, a gente poderia fechar o diagnóstico daquela doença alérgica. e é nesse momento, né, doutor Pablo, que eu acho que a nossa profissão se encontra, né? Porque, como você mesmo citou, são sintomas que pode levar à suspeita da esofagite. Mas eu posso ter também uma criança ou uma jovenzinho, né? Porque tem diagnóstico de criança com 10, 12 anos, né? Crianças maiores, que foi às vezes levando e a criança não sabia falar e de repente ela começa a falar. Ela pode também ter alteração da motricidade orofacial,
Porque a gente sabe que para você ter um processo digestório bom, participa lábio, língua, bochecha, os dentes. Então, a avaliação fonoaudiológica, nesses casos da esofagite eosinofílica, ela é muito importante, né? Exatamente, exatamente. Eu não conhecia muito o papel do fonoaudiologista, Sim, até que eu passei bastante tempo com a doutora Ariana Yang. E aí eu vi a importância da sua especialidade, porque tem muito paciente, especialmente criança, que ela não consegue referir o sintoma, ela não consegue falar o que está sentindo, ele não fala o que tem, ele só sente um incômodo quando ele come. sim. Então, esse incômodo, essa dificuldade pode se transmitir como se fosse uma recusa ao alimento. Ele não quer comer. Ele coloca na boca e depois joga para fora. Sim. Mas como são crianças, algumas vezes muito pequenininhas, a gente está pensando naquela doença, a gente quer fazer diagnóstico, a gente tenta fazer uma endoscopia. Porém, fazer uma endoscopia numa criança muito pequenininha não é Sim, fácil, tá? sim. Então, Os pais não ali, querem, né? exatamente. E também ali é que a gente procura a fono, né, na nossa experiência, devido a que algumas vezes tem aqueles problemas orais, né, como você falou, de Isso. sensibilidade, aquele da sua rama. Sim. Então, são problemas que são coisas que poderiam estar produzindo aquele sintoma e que não seria da doença da esofagite eosinofílica do esôfago, né? Isso. Esse momento, doutor Pablo, é tão importante porque a criança que apresenta a alergia, ela, quando ela carrega essa alergia, que não só da APLV, que é a proteína, o leite de vaca, mas se ela tem algum alimento, os alérgicos múltiplos, eles vão tendo uma restrição alimentar, não só pela alergia, mas pelos sintomas que eles apresentam. E aí a criança, quando ela vê o alimento, ela recusa porque ela tem medo. Ela pensa, será que esse alimento que eu vou comer vai me dar de novo aquela náusea? Vai me dar de novo aquela ânsia? Eu vou vomitar por conta desse alimento? Esse alimento vai ficar paradinho, enroscado aqui? E é nesse momento que vale a pena o fonoaudiólogo atuar, porque nós podemos, como essa semana eu recebi duas crianças, uma tinha já endoscopia com diagnóstico de esofagite. Qual era a dúvida do médico? No próximo passo, se faria um tratamento medicamentoso ou tinha alguma coisa mais de motricidade orofacial e de hipersensibilidade. Porque a gente sabe que a criança que tem refluxo, a criança que tem alergia, que vários vômitos, ela tem sintomas de dor, de desconforto. Né? Uma criança que chora muito. O choro é uma coisa muito impactante do bebê que leva até o comecinho, 1 aninho, 2 aninhos. E aí, essa criança que tinha o diagnóstico, ela não tinha, doutor Pablo, nenhuma alteração de motricidade orofacial. Porém, ela era uma criança já com 6 anos, e aí entra todo um aspecto também emocional do medo. Medo de passar mal. A mãe que tem uma criança alérgica, ela é uma mãe mais sensível, né? Porque essa criança passa mal, essa criança tem sintoma. Como você falou, ela vai parar no hospital. Então ela também tem medo de dar e ofertar um alimento que ela não tem certeza que esse alimento essa criança vai passar mal. E aí fica aquele ciclo, né? Eu não dou o alimento porque eu tenho medo, daí a criança não desenvolve habilidade motora, ou quando ela desenvolve, no caso dessa criança, entra o aspecto emocional do medo dessa criança. Por outro lado, Exatamente. eu tive uma criança que a médica me encaminhou com suspeita da esofagite, mas era uma criança pequena, era um bebê, que foi exatamente o que você falou sobre fazer endoscopia, que é um exame invasivo. Os pais não estavam querendo, mas para auxiliar no diagnóstico, eu fiz a avaliação. Então, realmente era uma criança que ela tinha uma hipersensibilidade oral. Então, na hora que você tocava na pontinha da língua, ela já nauseava. Na hora que a mãe trazia a fruta, ela já fazia cara de nojo. Então, é aquela criança que não gosta de pegar na comida, é aquela criança que não gosta de ficar com a boca suja. Então, essa criança, a minha proposta para o médico foi: vou trabalhar para
trabalhar essa sensibilidade oral, melhorar a mastigação. E aí sim, sim o mesmo, meu trabalho não resolver, aí você faz a endoscopia. Tudo bem, doutora? Ah, tudo bem, Eliane. E essa criança acabou indo para a endoscopia e ela teve o diagnóstico da esofagite. Pois é, a esofagite eosinofílica é uma doença que é não somente tratada pelo alergista, também é tratada pelo gastro, principalmente, né? O nutricionista é fundamental, Fundamental. devido a que um dos pilares do tratamento daquela esofagite eosinofílica são as dietas, né? As dietas dirigidas. Além disso, tem a fono, que apareceu agora recentemente no nosso radar, né, para o tratamento desta doença, e tem sido muito, muito importante e muito interessante aqueles tratamentos que vocês fazem, né? Nós brincamos muito com a doutora Ariana, falando que era a mágica que elas fazem, que de um momento para outro o paciente já volta a se alimentar e para com aquele sintoma da recurso alimentar. Aqui somente queria falar uma coisinha a mais, que uma pergunta muito interessante, a respeito de quando que melhora aquela esofagite eosinofílica. Ah, Existem vários tipos de esofagite, tá? São vários tipos. Mas neste caso, a que seria a doença alérgica, é a esofagite eosinofílica. sim. Isso daí, se não tiver tratamento, ela pode evolucionar, né, continuar sua progressão, já que é uma doença crônica, assim como doença crônica temos rinite alérgica, asma, né, dermatite atópica, problema de pele, também temos aquela alergia do esôfago, que também é crônica e pode continuar durante a vida toda. E o problema de não tratar ou não fazer diagnóstico daquela patologia é que pode acontecer em alguns casos que o esôfago fica um pouco mais rígido, né? Ele não consegue se movimentar direitinho e o paciente vai ter fibroses e estenoses do esôfago, ou seja, o esôfago ele vai ficar mais pequenininho do que já era, tá? E por isso que o alimento vai ficar parado. Então, o tempo de cura daquela doença, o controle daquela doença, depende do tratamento. Sim. E sabe, doutor Pablo, falando sobre tratamento e diagnóstico, essa rede de profissionais, como você falou, é fundamental. E é fundamental eles se falarem. Como você falou tão bem da nutricionista, a criança que apresenta uma alergia, ela pode vir a ter uma dificuldade no ganho do peso. É uma criança que, somado a isso, então tem alergia, tem a parte nutricional, que entra o nutricionista, e aí tem o fonoaudiólogo, que entra com a parte do trabalho, da recusa, da dificuldade na mastigação, na deglutição. E se esses profissionais se falam e um ajuda o outro a fazer o diagnóstico, é muito melhor. Muitas vezes a nutricionista, ela fala do aporte calórico, da quantidade, do volume, mas muitas vezes, doutor Pablo, é importante dizer que a criança que apresenta alergia e pode sim vir a ter a dificuldade alimentar, é uma criança que no início da terapia a gente começa com volumes pequenos. Porque se a gente começa com um volume muito maior, seja do líquido ou do sólido, a criança não consegue gerenciar o alimento dentro da boca. E aí podem aparecer os engasgos, né? Então, nesse momento, cabe ao fonoaudiólogo entrar em contato com a nutricionista e dizer, olha, essa textura, essa criança ainda não consegue digerir. Dá para a gente adaptar, oferecer uma outra textura, quebrar melhor esse alimento, porque muitas vezes a criança precisa daquela tipo de alimento, daquela textura, mas ela não dá conta, né, doutor Pablo? E aí, se eu insistir, essa criança vai ter mais recusa alimentar. Tem uma pergunta Pois aqui, é. doutor Pablo, que é da Cleilza. Ela falou: meu filho deu marcador genético para a doença celíaca e a nutricionista pediu para evitar o glúten. Você poderia explicar melhor sobre marcador? Se você achar que não, eu posso encaminhar depois para você e você responde depois, se não couber agora. Sim, eu acho que é melhor, mas somente para
para comentar alguma coisa a respeito da doença celíaca, Tá. tem os marcadores sorológicos no sangue periférico, que dá para a gente ter uma ideia a respeito da doença celíaca, além dos sintomas, não é? É que é o mais importante. Sim. Mas também tem aquele exame genético que é feito, que ele mostra a predisposição genética do que a pessoa tenha a doença. Se tiver sintoma e tem aquele marcador genético que foi feito, provavelmente tenha a doença, Sim. tá? Então, se tiver a doença, tem que tratar de algum jeito. E um tratamento daquela doença é com isso, a exclusão do glúten e tudo isso. E também existe o nosso mantra, né, doutor Pablo, que para ser alergia tem que ter sintoma. A Liana, que é nutricionista, ela colocou aqui que amanhã eu vou fazer a live com ela, com a parte nutricional, nessa semana aí da conscientização da prevenção da alergia. Ela falou, eu tenho um paciente com esofagite isonofílica que foi diagnosticada com 10 anos, né? Então, algumas vezes esse diagnóstico acaba chegando nessa idade. E aí, qual é a grande dificuldade que eu sempre falo do papel do fonoaudiólogo? Uma criança que apresentou alergia, ela acaba tendo restrições a determinados alimentos, pela necessidade da alergia. Então, ela não come aquele alimento. Quando ela pode comer, que já estabilizou, que o médico sempre autoriza, imagine essa criança de 10 anos, ela não vai querer comer. Então, essa reintrodução, o fonoaudiólogo tem que fazer de uma forma muito convincente, não só para a família, mas também para a criança, porque ele não conhece aquele gosto, ele não conhece aquele paladar, porque aquele alimento nunca foi apresentado a ele. Eu tive uma criança de 9 anos, doutor Pablo, que tinha alergia a milho, e ele só foi poder comer realmente o milho com testes de provocação oral, com acompanhamento médico, com quase 8 anos. É bastante tempo, né? Sim, Então, aí interessante o que você falou, porque às vezes a gente faz alguns tratamentos, por exemplo, do leite, né, aquela dessensibilização, aquela imunoterapia oral, para tratar aqueles pacientes que têm anafilaxia ao leite, e, e dá certo, né, super certo, a criança consegue tolerar leite, finalmente, leite puro, mas quando é o último dia, ou no dia a dia da vida da criança, ele não gosta mais, né? Não sim. gosta daquele sabor do leite, não porque tem alergia, somente pelo fato de não gostar. Até porque, né, doutor Pablo, uma coisa que é importante dizer para os médicos que estão nos ouvindo, que, né, para os seus colegas que eu gosto, principalmente os pediatras, os alergistas, porque a criança chega primeiro a vocês. Ela não chega direto na fono, ela chega primeiro nos médicos. Algumas vezes ela chega com a gente quando já tá aquela coisa extrema de que a criança não come, né? Ela não come, não come. E aí sim, quando essa criança chega sem ter passado num gastro, sem ter passado num alergista, e ela tem esse sintoma de uma recusa alimentar tão extrema, aí cabe ao fonoaudiólogo fazer a indicação de que passe no gastroenterologista, né, no imunologista. Mas quando a criança já vem encaminhada de vocês, eu acho que é muito importante vocês médicos saberem que a alimentação é uma ação aprendida. Ela depende da questão neurológica, da questão motora oral e agora, mais recentemente, a gente tem visto, né, doutor Pablo, o quanto que a sensibilidade, a sensorialidade global também interfere nessa criança. Então, a criança que não gosta de pisar na grama, a criança que não gosta de cortar o cabelo, não gosta de escovar os dentes, já são sinais que o médico pode ficar atento. Quando a mãe fala, ai, doutor, ele demora tanto para comer, ele mastiga, mastiga, mastiga e não engole. Ou, ele não gosta de determinada textura. Porque muitas vezes, doutor Pablo, a gente vê isso como preferência. E às vezes não é uma preferência, às vezes já é uma dificuldade. Olha, que interessante. Eu aqui estou aprendendo tudo com você a respeito disso. Imagine, É que a gente imagine. pega muita criança, então a gente tem coisas que a gente não liga muito, né? Sim, Não foi parte da nossa formação como médico nem como especialista. Mas é sim. bem interessante. Aqui somente queria ressaltar uma coisa que eu vi aqui no texto, nas perguntas, é que Tá, as pessoas estão perguntando do peso, né?
Esta doença, a esofagite eosinofílica, ela sim pode comprometer o peso da criança, tá? E até o desenvolvimento da mesma. No caso de ter um quadro um pouquinho mais avançado, de mais meses de evolução, pode sim estar comprometendo essa parte, tá bom? Doutor Pablo, você está falando de pergunta, eu vou aproveitar. Então a gente vai falando e vai interagindo com eles. E eles mandem a pergunta e a gente responde, né? Se a gente souber, né, doutor Pablo? Porque ninguém é conhecedor de tudo, né? Ah, tem duas perguntas que eu queria que você respondesse. Deixa eu ver se eu acho. A Janaína Silva, ela coloca assim: com quanto tempo cura a esofagite? A gente sabe que os pais querem sempre a cura, né? Oh, alergia, a gente não pode falar a palavra cura. A palavra cura é uma palavra muito abrangente, muito é, importante. Nós, como alergistas, imunologistas, nós procuramos chamar a cura como tolerância. Ou seja, ter uma tolerância do sistema imunológico e uma tolerância do sintoma. Então, se isso for o que você chamaria de cura, não ter sintomas e ter uma parte imunológica estável, talvez sim poderíamos chamar essa tolerância como cura da alergia. No caso da esofagite eosinofílica, é uma doença super nova, tá? Ela foi descrita como doença no ano 95, tá? Então, ainda se sabe muito pouco a respeito daquela patologia e não temos relatos de cura dela, né? Temos mais relatos de controle e remissão por muito tempo. Mas Sim. ainda falar de cura ou controle com algum tratamento um pouco mais avançado, não temos aqueles dados. Tem uma pergunta da Vitória Ribeiro, doutor Pablo, que ela fala assim. Eu acho que nós dois poderíamos responder, né? Que ela pergunta: a disfagia pode estar ligada a alguma esofagite? Sim, sim. Especialmente em algumas, tá? Mas nesse caso, na eosinofílica, que é da que estamos conversando atualmente, Sim. especialmente quando tem aquela dificuldade, aquela disfagia aos sólidos. Então, tem sido visto nos trabalhos que aproximadamente 30% das pessoas que têm essa disfagia aos sólidos poderiam ter esofagite eosinofílica. E essa porcentagem poderia aumentar ainda mais para os 50% no caso de estar acompanhada também por aquela impactação de alimentos. Você queria comentar alguma coisa a mais a respeito Eu disso, Li? queria, porque é tão lindo isso, né? Eu fico tão apaixonada pelo trabalho. Eu sempre trabalhei, doutor Pablo, multidisciplinarmente, né? Então, eu sempre Que tive bom. fono, físio, TO, psicólogo, nutricionista. Eu sou formada há 25 anos, né? Então, no início, eram mais os pediatras. E a medicina foi se especializando, né? Eram os pediatras, o torrino, o pneumologista. E agora eu vejo quanto o alergista e o imunologista e o gastro, eles são importantes para o fonoaudiólogo que quer atuar com dificuldade de alimentação. Porque nessa situação da disfagia junto com a esofagite, o diagnóstico é médico, é o médico que vai fazer toda a parte medicamentosa, de exames, mas a disfagia é um trabalho do fonoaudiólogo, né? Então, o médico vai fazer, como você falou, o tratamento, vai fazer o equilíbrio da doença, da patologia, e aí, quando essa doença está estabilizada, uma coisa que a gente vê muito no consultório a gente sabe que a esofagite eosinofílica, ela tem os momentos que está melhor, o momento que a criança reage mais, o momento que a criança reage menos. Então, o momento que ela reage mais, ela recusa mais a comida, ela não quer mesmo comer. Daí a mãe sempre fala que, fui no médico e realmente está reagindo. Então, eu digo, nesse momento que a criança está não controlada, não vamos insistir. Porque se eu pegar na boquinha da criança, forçar, eu vou causar mais traumas. E isso não é da esofagite, isso é um trauma mais ambiental. E a disfagia, doutor Pablo, falando de criança e de adulto, a gente sabe que existem técnicas fonoaudiológicas, de exercícios, de manobras,
para trabalhar essa disfagia. E aí ajudar ainda mais esse paciente que tem o sintoma da esofagite a se alimentar melhor, né? Eu tinha uma pergunta para você, Eli. A gente, por exemplo, temos alguns pacientes que nós temos uma suspeita bem forte de esofagite eosinofílica. E a mãe, quando fala para nós na consulta, fala que a criança, algumas vezes, quando coloca algum alimento na boca, né, ela enrola com o alimento, ela até mastiga um pouco e depois cospe. Isso daí, eu queria que você comentasse um pouquinho mais a respeito daquelas hipersensibilidades da boca, essa sensibilidade, Sim, tudo isso que vocês fazem, né? sim. A gente sabe muito bem que todos esses sintomas da alergia, eles alteram a sensibilidade. Não necessariamente esse sintoma precisa vir para fora da boca. Não necessariamente eu preciso que essa criança ou esse bebê vomite para que ele tenha um sintoma de um pH mais ácido, de um sabor mais azedo nessa região. Isso já é um sintoma que ele vai associando, doutor Pablo, com a comida. Então, por exemplo, o bebê com refluxo, que ele tem muitos sintomas de distensão abdominal, de vômitos, é um bebê que ele pode ter o reflexo de vômito, que seria no terço médio da língua, esse reflexo pode vir para frente. E aí, quando ele vem para frente, qualquer coisa que tocar, ele vai se proteger. Ele faz isso para se proteger. É muito comum a gente ver um bebê com refluxo, com todos esses sintomas de alergia, durante a amamentação, um bebê que está com 4 meses, 3 meses, ele tem muito aquele movimento de extensão, né? Ele está tentando fazer o quê? Alongar a parte esofágica, né? Neurologicamente, o cérebro é sábio, né? Deus é tão sábio, para ele poder ter melhor conforto. Porque para a gente comer, a gente precisa ter um conforto gastrointestinal, alimentar, emocional, ambiental. Se eu tenho uma mãe que está amamentando um bebê com refluxo, ele machucou, então, sinais disso. Ele vai machucar o seio da mãe. Então, é aquele bebê que na hora que ele vai amamentar, ele não tem uma sucção, uma deglutição tão efetiva que não é só a pega, porque ele tem sintomas de desconforto, então ele puxa o corpinho para trás, aí a mãe traz ele para frente. Com isso, doutor Pablo, algumas crianças entram no desmame precoce e inicia-se o uso de fórmula, e a gente sabe que isso pode potencializar ainda mais uma possível alergia. Com isso, as mudanças do leite, até acertar, né? As mães falam, até acertar o leite, essa criança vai tendo sintoma. Imagine vocês, médicos, um bebê que até os 4 meses ele continua tendo distensão abdominal, refluxo, vômitos em jato. A boca, ele acaba tendo uma hipersensibilidade oral, que pode ser na úvula, pode ser no palato mole, pode ser na língua, pode ser nos pilares. E isso tudo, doutor Pablo, a hora que começa a introdução alimentar, muitas vezes se mantém, continua. O leite tanto o do seio materno quanto da mamadeira, ele é líquido, ele é mais fluido. Quando a criança completa 6 meses, começa-se, teoricamente, a introdução alimentar. A gente sabe que a criança alérgica, isso pode ser variado, né? E aí a mãe vem com o alimento, pega a colher, coloca na boca da criança e já acha que a criança vai dar conta. Só que muitas vezes, com essa hipersensibilidade, com reflexo de vômito autorizado, até a colher provoca náusea nessa criança. Então, na hora que ela põe a comidinha e a criança tem aquela hipersensibilidade na língua, ela vai cuspir o alimento. Ela vai falar, não, isso aqui não dá. Muitas vezes é uma criança que faz elevação da parte posterior da língua para não engasgar, para ela se proteger. E aí o fonoaudiólogo, doutor Pablo, tem que entrar não só com a parte técnica, né? Porque a gente tem exercícios, como você mesmo disse, a gente tem mecanismos, a gente usa a escovinha de dente, a gente usa escovas vibratórias,
A gente usa a questão de temperatura, porque quando eu falo de recusa alimentar, na introdução alimentar, eu tenho que trabalhar temperatura, textura e sabor. Aí a Olha que mãe, interessante, coitada, né? ela faz a comidinha, geralmente quando a criança tem muito sintoma, um bebê que teve vômitos, desconforto até 6 meses, essa mãe começa muito cautelosamente a introdução alimentar, e com razão, porque ela também, como mãe, tem traumas de tanto mal-estar que essa criança teve, e aí ela começa a dar a comidinha. O bebê, até 6 meses, doutor Pablo, ele tem um movimento da língua que é antero-posterior. Ele faz esse movimento. E muitas vezes a gente que é mãe, a gente não quer machucar nosso filho. Então a gente coloca a colher com muito cuidado. E a criança que ela tem alteração de sensibilidade e de propriocepção oral, né? Ela precisa do quê? De informação. Se eu faço Hum, muito suavemente, eu não estou ajudando essa criança a conhecer a capacidade motor oral que ela tem. O que ela pode fazer com essa língua? O que esse alimento na minha língua representa? Ele é doce? Ele é salgado? Ele é gelado? Ele é quente? Todas essas informações vão ajudar a criança a controlar melhor o alimento dentro da boca. E aí que eu te falo, essa idade de 6 até 10 meses, que é um período que a mãe está tentando fazer a introdução alimentar, nas crianças com alergia, nas crianças que têm dificuldade, muitas vezes ela não tem a orientação do fonoaudiólogo. Às vezes, a mãe, como você disse, fala para o médico, doutor, mas ele está cuspindo, parece que ele não gosta da comida. Não é verdade, porque a criança nem conhece aquela comida. A comida nem foi apresentada para ela. Então, é necessário uma avaliação fonoaudiológica para que nós possamos avaliar se é um problema sensorial, se é um problema motor. Teve uma criança, até que acho que você viu minha aula esse dia, que a mãe, ele tinha 11 meses e meio, ela colocava a comida, ele ficava assim, ele não sabia o que fazer motoramente. Ele não tinha problema sensorial, mas ele tinha problema motor. Então, por isso, a avaliação do fono vale nesse sentido, para ver qual é a real dificuldade que a criança tem. exatamente, exatamente. Concordo com o que você falou. É um trabalho em conjunto. O importante é o paciente, tá? Independente se for com o gastroalergista, tem que ter também sua fono, no caso de ter esse tipo de sintoma, muito importante. E também o aval, né? Ou a avaliação da nutricionista, né? Sim. E nessas horas, doutor Pablo, só completando da dúvida que você falou que o médico tem do diagnóstico de uma esofagite. Então, assim, você não vai encaminhar todos os pacientes para fonoaudiólogo, porque de repente a pessoa não tem uma condição financeira, de repente não tem um fonoaudiólogo especializado, mas se você como médico suspeita também dessas alterações, você pode pedir para a mãe relatar. Mas como é que ele come? Ele gosta mais do durinho? Ele gosta mais do molinho? Porque nem sempre é preferência. Ele engasga muito. Então, o médico, quando ele não tem o apoio do fonoaudiólogo, ele pode fazer uma investigação funcional do momento da alimentação. Então, por exemplo, tem uma médica aqui em Campinas, que eu gosto muito dela, que ela é gastro, e muitas vezes ela pede para a mãe levar um biscoito. Quando a mãe amamenta, ela pede para ver como é que tá essa amamentação, para ela ter um pouco mais de subsídio, para ela sim pedir a avaliação da fonoaudióloga, né? Pois exatamente. E quando a gente faz história clínica dirigida para essa fase sinofílica, já quando temos uma suspeita, vem aqueles hábitos alimentares, né? Como que se alimenta, quanto demora em se alimentar. A criança que tem esofagite eosinofílica tem aquelas refeições muito prolongadas, é aquela Porque criança que tem tosse quando come. isso. E aí essa investigação é importante, doutor Pablo, porque isso também pode ser um hábito. Né? Quando você coloca um tablet na frente da criança para ela comer, ela está interagindo com o programa, com a musiquinha, e não com a comida. E a gente fazer alguma coisa com menor atenção, a chance de erro é maior.
Então, eu posso ter também os falsos positivos, né? E é nessa hora que a gente tem que ter a investigação melhor. A criança com esofagite eosinofílica e com dificuldade de alimentação é isso. Ela apresenta o choro, ela demora mais tempo para comer, para mastigar, tem necessidade dos distratores, né? É uma criança que manipula, eu digo, principalmente os maiores. Eles começam a fazer meio que de propósito, porque a mãe entra em pânico, fica desesperada. Aí a mãe tira aquela comida que a gente está fazendo a introdução e volta naquela outra comida mais molinha. Então, os hábitos nocivos, eles também não auxiliam no diagnóstico. Muito bom. E vamos lá, a respeito das alergias, né, das outras alergias, no grupo do Hospital das Clínicas, foi publicado faz uns 2 anos, um trabalho bem interessante, que mostrava que poderia existir em algum grupo, alguns pacientes que tinham alergia alimentar IgE mediada, nesse caso APLV, IgE mediada, alergia ao leite, com aquelas manifestações de anafilaxia, né, mais imediatas, até 2 horas, que talvez existiria algum grau de esofagites nesses pacientes. E como foi feito esse trabalho? Eu queria comentar com vocês, porque eu acho bem interessante. O trabalho escolheram 89 crianças e adolescentes que tinham alergia ao leite IgE mediada, né, com anafilaxias, aqueles casos mais graves, e nenhuma delas referia a nenhum sintoma de esofagite. Mas foram fazendo endoscopia, uma endoscopia com biópsias, mais para pesquisa mesmo, e depois encontraram que 25% a 30% dessas crianças que tinham alergia ao leite já tinham aquela célula eosinófila no esôfago. E então foi bem interessante porque mostrou um pouco a relação que existe da esofagite eosinofílica com as outras alergias. Atualmente, até se considera esta esofagite eosinofílica como a nova quarta doença atópica da marcha atópica, que é somente aquela progressão das doenças atópicas conhecidas como rinite, asma, dermatite atópica, e na vida da pessoa que tem aquela predisposição genética para ter alergias. Que trabalho interessante, Dr. Pablo. Ele foi aqui no Brasil, no HC? Foi no HC, no ano 2017, foi da tese da Adriana Barbosa. O Dr. Pablo. Ah, da Adriana. Eu a conheço. E você sabe me dizer a idade dessa população aí? Foi idade escolhida entre o ICR e do HC Central. Então, tinha tanto criancinhas pequenininhas, não de meses, mas de anos. Não lembro exatamente qual que é a faixa etária exata, mas tinha diferentes cidades. Doutor Pablo, você sabe que você deu um presente agora para mim, né? Com esse estudo. Porque eu sou muito curiosa, né? Com a questão da esofagite eosinofílica. Principalmente porque a criança que tem esofagite eosinofílica, que tem alergia, tem sintomas, tem recusa alimentar, ela vai para o consultório 2 vezes por semana e a gente convive muito próximo com essa família. E a gente percebe que a família também precisa de um apoio, porque senão fica tudo dentro de uma bolha, né? O medo é tão grande de tantas reações justificadas, porque a criança reage mesmo, mas essa família precisa ser informada. Então, essa informação que você deu é tão importante, porque aquilo que a gente não conhece, a gente tem medo. Aquilo que a gente não conhece, às vezes, nos paralisa. E a gente não pode paralisar. Então, eu sempre digo para as mães assim, a esofagite eosinofílica, como você disse, né? A quarta doença da marcha atópica, ela ainda está sendo muito estudada. Eu, como fonoaudióloga, estou aprendendo ainda muito, 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 muito para poder trabalhar cada vez mais com vocês e poder ajudar as crianças, né? Mas ela é muito desafiadora. Por isso que quando eu te fiz o convite para fazer a live, eu falei, ai, doutor Pablo, você é o expert em esofagite eosinofílica. Então, vamos falar um pouquinho. Eu sei que ainda
é complicado porque tá todo mundo estudando, mas as alergias, como você falou da APLV, a alergia à proteína ao leite da vaca, se conhece há um tempo maior, tem muita gente estudando, mas a esofagite, ainda, pelo menos para mim, ela também é um desafio no consultório, por conta daquilo que eu te falei. É uma criança que às vezes está muito bem, aí eu consigo trabalhar com essa criança, mas de repente aumenta o eosinófilos, aí ela cai. Aí aquilo que ela comia, ela para de comer, aí a mãe fica desesperada. Então, ela é uma patologia desafiadora, né? Exatamente, como alguém comentou aqui no chat, ele Ah, falava que se mistura a parte sensorial com a parte mecânica. Lembremos que sim, se existe aquela rigidez, aquele esôfago inflamado, ele não vai funcionar de forma correta e vai ficar mais rígido. isso. Você até Vai falou, dificultar tudo. o Espaço Senses, acho que perguntou, eu não me lembro, porque vai rodando e é muito engraçado, né, doutor Pablo? Porque eu tenho que pôr o óculos para enxergar as perguntas, mas eu quero aprender com você, porque nós estamos tendo uma aula hoje com o doutor Pablo. E aí, acho que o Espaço Senses colocou isso, que existe essa questão sensorial. Sim, existe também. E tinha mais outra pessoa que colocou uma pergunta, doutor Pablo, que eu queria A até te respeito fazer. dos vômitos também. Isso, é exatamente, da Janaína. Ela perguntou se a É, criança que tem esofagite vomita muito. Acho que foi essa a pergunta que ela fez. sim, os vômitos também são sintomas que poderiam estar presentes em pacientes com essa doença. Mas como eu falei, a doença, os sintomas, eles são muito variáveis, tá? Isso. Uma criança pode apresentar aquela dificuldade para se alimentar com alimentos sólidos e nenhum dos outros sintomas, ou um adulto somente pode se apresentar com aquela tosse durante a alimentação, né? Então, os sintomas, eles pulam, né? Eles não são fixos para um grupo de idade. Ele pode estar tanto em criança como em adulto. E como você falou, teve a pergunta da, acho que Vitória, falando da disfagia. Se a gente pensar também que esses sintomas podem acontecer junto também com a esofagite e a disfagia, essa criança, a gente tem que ter um diagnóstico correto e o trabalho multidisciplinar, porque ela pode aspirar. E se a gente não tomar cuidado, se ela tem uma disfagia, a gente corre esse risco, né? Principalmente nas crianças prematuras, nas crianças que têm alguma síndrome de Down, porque eles são mais hipotônicos, eles são mais molinhos, né, doutor Pablo? Sim, pode ser. Não que a doença seja mais, a gente tenha mais risco de ter essa doença por Não, ter aquelas patologias. sim, É outra coisa totalmente diferente. mas Então, pela. não aumentaria o risco. Não, mas eu tô dizendo pela disfagia, né? Ah, tá. Pela disfagia. Tem, a Janaína perguntou, doutor Pablo, aqui, sobre que o filho dela, quando sente o cheiro da comida, ele já tem ânsia de vômito. Aí ela fala, o que pode ser isso? Uma alteração sensorial, ela pode vir manifestada de várias formas. Pelo cheiro, pela náusea, pela recusa do toque. Eu tinha uma criança, doutor Pablo, com 5 aninhos, ele suava. A mãe, na hora que colocava a comida, ficava cheio de gotículas de água. Então, ele tinha reações sensoriais de recusa. Esse caso, para nós, não fecha como alergia, não. A princípio, né? Mas seria mais da tua área mesmo. Sim, exatamente. Por isso essa multidisciplinariedade. Porque uma criança que você examinou, você manda para mim, com certeza. Eu não sei qual é a idade dele, né? Mas é uma criança que também já tem os costumes, porque a alimentação está relacionada também com costume, com hábitos, hábitos aprendidos, né, doutor Pablo? Sim, exatamente. Uma coisa que eu queria também responder aqui, deixa eu só procurar aqui no texto, que tem bastantes perguntas. Aquele do cheiro que já respondeu, né? Que seria aquele Sim. problema sensoriais. Muito bom. Então, eu acho que a gente poderia comentar um pouco a respeito de opções de tratamento, né? Sim, O que você acha? do tratamento da esofagite eosinofílica? Não, de eu falar isso.
Eu acho ótimo, porque a gente falou sobre o diagnóstico, sobre as possibilidades. Eu acho que o tratamento vem para coroar a nossa live. Então, a gente vai ter aqueles sintomas, né, que a gente conversou, tanto de criança, adolescente e adulto, já que pode se apresentar em qualquer faixa etária, tá bom? Uma doença que não respeita a idade. Sim. Além, daí depois disso temos aquelas biópsias do esôfago, que deve ter um número de 15 ou mais de 15 eosinófilos, aquela célula do esôfago, no esôfago. E depois vem o tratamento, né? O tratamento, ele tem que ser conversado com os pais, tá? É muito importante isso, porque, e com familiares ou com o próprio paciente, tá? Porque temos que avaliar a qualidade de vida da pessoa. Sim. Imagina se temos uma pessoa que trabalha com a parte social, tipo, ele tem que sair para jantar com clientes, ele tem uma vida muito sociável, bem ativa, vai ser difícil para essa pessoa optar por um tratamento com dietas, tá? Porque há vários tipos de dietas que podem ser feitas para o tratamento da esofagite. Outro pilar importante, além das dietas, temos os medicamentos, né? Principalmente os corticoides tópicos deglutidos, que são corticoides que são usados para asma, porém em outra forma de ingestão, ou seja, pela boca, para que consiga agir aqui no esôfago. Então, é outra forma que tem se optado em tratamento. Além dos corticoides, também usamos medicamentos para o refluxo, né? Como os famosos inibidores de bomba de prótons. Então, também é uma opção para tratamento. E o último pilar, que é a dilatação do esôfago, que isso somente trataria a parte mecânica, a parte anatômica, e não trataria a inflamação, que é o problema da esofagite. Sim. São alguns casos mais crônicos, que já o paciente tem uma dificuldade importante para engolir, né, Sim. pela disfagia, e precisa abrir de novo aquele canal do esôfago. E aí, doutor Pablo, como, por exemplo, numa criança pequena, mas não tão pequena, de repente uma criança de 6 anos, na sua experiência de médico, como é a adesão dos pais? Tá, os pais, eles tratam. Do que eu tenho visto, eles gostam de tratar. Quando a gente fala a respeito dessa doença, tem muita dúvida. Sim, Até a gente recomenda eles olharem algum artigo um pouco mais simples para conhecer a respeito da patologia. Mas ambos pais, eles tratam, né, independente se for dieta ou medicamento. Mas o que tenho visto muito é que o medicamento é bem aceito na grande parte dos pacientes. Às vezes as dietas, elas são muito mais complicadas de ser feitas, né? A família tem que tomar uma atitude diferente, e talvez a família toda entrar naquela dieta. aderir, isso. Exatamente. E também o fato de você fazer dieta envolve um número maior de endoscopias posteriores. Porque você faz um tratamento, né, inicial, você tem que avaliar a resposta. A- Aparente, normalmente após 8 a 12 semanas. Isso que eu ia te perguntar Com, agora, quanto tempo? exatamente. A gente avalia a resposta clínica de sintomas e também por endoscopia e com as biópsias, para avaliar se o número de eosinófilos diminuiu e se estiver controlado ou não. Sim. Doutor Pablo, uma coisa que eu acho importante você dizer como médico é que nessa época de pandemia os pais ficam com muito medos, né? E com razão, mas a medicação tem que ser mantida, né? Exatamente. Ainda não tem nenhum. Eu já até procurei em todo canto, tá, da literatura a respeito do uso dos corticoides tópicos no caso do tratamento da esofagite eosinofílica durante a pandemia, tá? Sim. Não tem nada descrito, não tem nada publicado. Até eu mandei um e-mail para a Academia Americana de Alergia e eles sugerem, pela experiência que temos do tratamento com a asma, né, que também aí sim é orientado manter o tratamento diariamente, como deve ser feito.
também eles também tentam orientar que a gente deveria continuar o tratamento de forma normal. Porque Sim, não tem evidência que poderia aumentar o risco para a gente pegar ou se contagiar pelo Covid. Covid. Doutor Pablo, nós temos 3 minutos. Oh, meu Deus! Opa, Eu passou ficaria mais rápido. 1 hora falando com você. Eu ficaria mais 1 hora aprendendo tudo isso. Eu acho que o Dr. Pablo é um médico muito querido. Eu tenho muita gratidão por muitas coisas que ele me ensinou, principalmente sobre esofagite. Eu tenho dúvida, eu mando para ele no WhatsApp. E ele me dá sempre essa aula que vocês acabaram de ter aqui com ele. Ele é uma pessoa muito do bem, é um médico extremamente competente, então eu tenho certeza que os pacientes que estão nas suas mãos, com certeza terão uma qualidade de vida muito boa. Eu De espero que. nada, muito obrigado pelo convite, viu? Eu adorei esta live, foi excelente. Pois é. E a gente mata a saudade, né, doutor Pablo? Porque agora você está aí no Equador. Pois é, verdade. E então, muito obrigada, doutor Pablo. Olha, foi uma live incrível, foi uma das apaixonantes, todas são, e de muito aprendizado. Que todas as pessoas que nos ouviram, que te ouviu, tenham agora mais conhecimento, mais informação para saber lidar melhor com a alergia e procurar o médico, é, procurar o especialista. E aí no Equador, que os seus pacientes procurem cada vez mais você, porque está na mão da melhor pessoa possível, né? Ah, muito obrigado pelas palavras, viu? Eu vou Foi um deixar, prazer, pessoal. eu vou deixar a live salva também, tá, doutor Pablo? E para todos Ah, que que bom. quiserem ver novamente, anotar tudo que o doutor Pablo falou e nos Hum, ensinou. Doutor Pablo, muito obrigada. Foi uma honra ter você aqui. a honra foi minha, viu? Muito obrigado. Se Um cuida. beijo. Tchau. Tchau. Tchau para todo mundo. Boa noite.